Achei que não ia rolar hoje. Você sabe que estamos em Mercúrio retrógrado. Vocês sabem o que é Mercúrio retrógrado? Eu não entendo muito das coisas, mas eu sei que é um tal de um alinhamento do Mercúrio que tá de uma certa forma que eu não sei qual que é. Camila, que acabou de entrar aqui, sabe. E que as coisas de comunicação. Tô falando que as coisas estão esquisitas. Eu, hein? Não consegui entrar na live. Aí de repente deu um tilt no telefone aqui. Se o som tiver mudo, daqui a pouco ele volta. Eu, hein? Boa noite para vocês. Me falem se vocês estão me escutando primeiro. Estão me escutando? Eu vou falando um oi pro pessoal aqui por enquanto. Oi, Tati. Oi, Sandra. Oi, Guilherme, Carla. Oi, Dai. Ai, menina, o seu olho, hein? Oi, Franci. Oi, Mônica. Jonatas, Cris, Daniele, Neuza, Lu. Ai, que bom que vocês estão me ouvindo. Ufa! Ai. Bom, vamos lá. Ó, estamos aqui, terça-feira, que dia é hoje? Dia 17 de maio, 8 horas da noite. Estou aqui, ó, dando o meu máximo para vocês. Estou super empolgada, só que eu vou pedir uma coisinha para vocês. Tá vendo esse, ó, bem aqui, ó, tem um aviãozinho de papel? Eu vou pedir para vocês compartilharem essa live com 2 pessoas, só 2. E aí, quando vocês compartilharem, vocês me mandam aqui. Pronto, compartilhei, ok? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar aqui com 2 pessoas. Oi, Mari, tudo bom? A melhor torta de queijo que eu já comi na minha vida entrou na live agora. Ó, eu vou compartilhar com 2 pessoas aqui. Vamos lá. Compartilhei com uma e compartilhei com outra. Ó, o meu foi enviado com sucesso. Quero ver se vocês me mandam aqui, ó. Pronto, compartilhei. Eu tô com saudade já de você, do fim de semana, de ficar fazendo nada. Então vamos lá, compartilha aí pra me ajudar, tá bom, gente? Por favor. Hoje a live tem tema. Então fazia tempo que eu não fazia. Olha lá, viu? Muito obrigada. Obrigada, Mara. Obrigada, amor. Então fazia tempo que eu não fazia live com um tema. E aí eu resolvi colocar para vocês. Obrigada, Cris. Colocar para vocês escolherem os temas. E vieram 4 temas específicos que eu escolhi. E aí vocês escolheram o tema de hoje, que é o que fazer na fase crônica da paralisia. Certo? Oi, Elaine, tudo bom? Tá melhor? Então, hoje nós vamos começar a nossa live falando sobre isso. O que fazer na fase crônica da paralisia? Primeira coisa que a gente precisa definir é o que é fase crônica. E aí a gente tem uma questão. Qual é a questão? Quando a gente pensa numa doença no corpo como um todo, a gente fala de fase aguda, ou seja, de um evento que acabou de acontecer, né, recente, em torno de 3 meses, do momento do evento até 3 meses. Uma fase subaguda, que eles chamam, é de 3 a 6 meses por aí. E acima de 6 meses, eles, principalmente chegando perto de 1 ano, eles consideram que é uma doença crônica, tá? Crônica. Só que isso se fala mais de questões relacionadas ao corpo. Pensando que a maioria das paralisias faciais são por uma infecção viral e é a paralisia de Bell, ou síndrome de Hansen-Hunt, a grande maioria das paralisias, e pode-se ter uma resolução em até 3 meses, não tem lógica a gente falar em uma questão aguda numa paralisia de 3 meses. Porque ela pode já ter se resolvido. Então, na paralisia facial é um pouco diferente. Eita, calma aí que a gente já conversa. Me fala seu nome, Blind Winter, me fala seu nome, por favor. Que a gente já conversa, tá? Então, na paralisia facial é um
pouco diferente. Ainda tem algumas pessoas que consideram fase aguda até 3, 4 meses, fase subaguda de 4 a 6, 7 meses e fase crônica mais para cima, perto de 1 ano, tá? Então, assim, só que quando a gente começa a ter sequelas, cincinesias, é com 4 meses. Então, entende que não tem lógica chamar o crônico só acima de 4 meses. Então, na paralisia facial, agudo é até mais ou menos 1 ano, ou 1 mês e pouco. Subagudo é entre 1 mês e pouco até 3, 4 meses. E a partir de 4 a 5 meses já começa a entrar numa paralisia mais crônica, principalmente acima de 6 meses. Mas essas datas não são tão certinhas assim, certo? Então vamos lá. Vamos começar falando sobre o que fazer na fase crônica, que é acima de 5, 6 meses da paralisia. Quando você está na fase crônica, você tem ainda 2 condições. Não é porque o tempo passou que, se você tem uma lesão muito importante no nervo, você já vai ter movimento ou cincinesias. Lembrando que as cincinesias e contraturas só acontecem se você teve recuperação do nervo. Vou repetir. Se você tem cincinesias e contraturas, o seu nervo já voltou, ok? Vou repetir de novo. Se você tem cincinesias e contraturas, o seu nervo já voltou. Não é o fato de você ter contraturas e cincinesias que está falando, não, eu vou melhorar mais para frente porque meu nervo vai voltar. Não é isso. Então, o seu nervo já voltou e as cincinesias e contraturas são uma consequência da regeneração. Porque se você não tem regeneração, se o seu nervo não voltou nada, você vai permanecer na fase flácida, desde a fase aguda, subaguda e na crônica também. Então, quando a gente fala em fase crônica, você pode ter ainda 2 condições, tá? A primeira condição é uma fase, você permanecer flácido, porque seu nervo não teve condições de se regenerar, e aí a gente tem que pensar para a questão de talvez vir para uma cirurgia, tá? Que a gente já comentou um pouquinho na live passada. E outra coisa é, não, tô com cincinesia, tô com contratura, então nós vamos tratar a consequência da regeneração nervosa. Deu para entender isso? Que quando a gente está numa fase de sequela, que ela acontece na fase crônica da paralisia, ou seja, depois de um tempo, a gente está tratando a consequência da regeneração? Me fala se vocês entenderam. Oi, Íria. Isa. Tô esperando, tá? Porque eu sei que deve... Não, Fabi, a segunda fase é a fase de recuperação do movimento. Então, vamos lá, a gente tem que distinguir. Isso confunde um pouco, tá? Porque uma questão de fase está relacionado ao tempo, que é o que a gente fala da maioria das doenças, tá? Fase aguda, fase subaguda e fase crônica, está relacionado a tempo. Outra coisa está relacionada ao que a gente vê do rosto como consequência da regeneração ou não do nervo. Então, fase aguda, crônica e subaguda é tempo. Fase flácida de recuperação ou de sequela está relacionada ao que a gente vê do rosto, tá? Então, a segunda fase é a fase de recuperação, que é você começar a ter um movimento, que é como se fosse a fase subaguda, mais ou menos no tempo ali, e a sequela é depois de 4 a 5 meses. Então, eu vou falar hoje, quando veio esse tema, eu entendi que o que a pessoa queria dizer era o que fazer na fase de sequela, que é quando já passou um tempo, você teve um retorno parcial dos movimentos, mas você tem contraturas e cincinesias, tá? E aí eu vou falar para vocês o que vocês têm que fazer nessa fase. Estar na fase de sequelas não significa que você vai permanecer com as sequelas que você está. Até porque o que acontece? Lá vou eu com as minhas lozinhas, tá? Então vamos lá.
Quando você passa para a fase de... que começa a ter a fase de recuperação, então vamos lá. Aqui é tempo, tá? Então vai passando o tempo e aqui é como o rosto se comporta com relação a ele tá mole ou ele tá mais duro. Ele começa mais mole, começa a subir. Olha, parece uma carinha, gente. Fala sério. Olha, os dois olhinhos e o sorriso. Tenha paciência, né? No meio da live a outra acha que é uma carinha. Santa mãe do guarda. Bom, voltando. Ó, então, quando você começa a passar aqui, tá? Do que seria o semelhante, o simétrico do outro lado, vai ter um momento que você fala, nossa, meu rosto tá ótimo. De repente parece que ele começa a entortar de novo, tá? Então, o que que acontece? Ele não vai linearmente para piora, tá? Não é isso que acontece. O que acontece é isso aqui, ó. Opa. Ele, no começo da fase de sequela, ele tem uma piora muito importante e depois ele volta para chegar mais ou menos aqui. Qual é a nossa função como terapeuta? Que lidar bem com essa fase de piora. A gente sabe, e eu falo para as meninas fantásticas aqui, eu falo, gente, nesse momento pode ter certeza seu paciente vai piorar. Mas não é que falta tratamento. O que a gente tem que fazer é que essa curva aqui de piora, que é muito intensa no começo dessa fase de sequela, que em vez dela chegar aqui, ó, ela seja menor e chegue aqui, para fazer isso aqui. Esse é o nosso objetivo. Eu vou fazer até de outra cor de caneta. Então, assim, é isso que a gente quer, ó. Que ele vá menos e desça. Se você for fazer coisas erradas, se você for fazer tratamento errado com o seu rosto nessa fase, o que vai acontecer? Ele não vai ter uma melhora e depois cair. Ele vai, ó. Ele não vai ter uma piora e depois cair. Ele vai ter uma piora e, ó, piorar ainda mais, tá? Então, isso daqui é se você faz o tratamento errado. Isso aqui é se você não faz tanto tratamento assim. Isso aqui é se você faz o tratamento correto. Qual que é o nosso objetivo na fase de sequelas? Para que essa curva aqui, ó, seja cada vez mais baixa, tá? É isso que a gente quer, que essa curva de piora seja cada vez mais baixa, porque quanto menor a piora, que já é esperada, menos você vai ter sequela no futuro. E aí, o que a gente vai fazer no tratamento? A gente vai, como terapeuta, olhar para o seu rosto e avaliar o que está atrapalhando. Imagina, nós aqui, que nem eu e a Mari, mais uma turma que fomos viajar esse final de semana. Estamos saindo de São Paulo, tá? E eu quero me movimentar, certo? Só que na minha frente tem um monte de carro, aquele trânsito de feriado para a saída de São Paulo. Eu não consigo me movimentar. Eu não consigo sorrir. Então, eu preciso... Dá licença só um pouquinho. Ginger, desce daí. Desce, filha. Desculpa. Eu não consigo me movimentar. E o que eu preciso fazer para eu conseguir me movimentar? Que esses carros que estão na minha frente deixem de me atrapalhar. É isso que a gente quer. Sai da frente para eu poder passar. Então, a primeira coisa que a gente vai olhar, exatamente, essa é a fase que você está passando. Vou olhar para o seu rosto e vou falar o que está limitando o seu movimento. Quais são esses carros do trânsito que estão aí na sua frente que não estão deixando você passar? Pode ser, por exemplo, pensando num sorriso que, deixa eu pensar aqui, ó. Esse encurtamento aqui, ó, não tá permitindo que meu canto da minha boca suba. Como que eu sei que é um encurtamento e é uma cincinesia? Eu vou avaliar o paciente no repouso. Se ele permanecer com essa tração, mesmo no repouso, eu tenho uma contratura e um encurtamento. Isso só apareceu na hora de eu sorrir. Então, é uma cincinesia. Lidar com o tirar os carros da frente é lidar com as aderências, com as contraturas, com os encurtamentos que impedem de eu ir para frente, tá? Que estão ali atrapalhando o meu caminho quando eu olho para frente. Então, no tratamento, você tem que focar
na primeira coisa, que é a coisa mais fácil, que é tirar as limitações. Que aí entram as massagens, que aí entram os alongamentos, muitas das coisas que vocês já podem até tentar sozinhos. Ai, eu duvido que vocês não façam alguma coisa sozinhos. Não é o ideal, mas eu duvido que vocês não façam mobilização e massagem sozinho. Que é o que vocês estão tentando fazer. Só que, gente, eu tô saindo daqui, tem um monte de carro na minha frente aqui, ó. E você pega e vai limpar, não que tá atrapalhando o meu movimento específico, você vai limpar lá, ó, no outro bairro. Não vai adiantar. Fazer massagem por fazer massagem não vai te levar, não vai liberar o seu caminho para o movimento acontecer de forma mais fácil. Pensa nisso, você massagear por massagear você tá nesse sentido com o carro aqui na frente, só que você tira o carro que tá lá no outro bairro, não esse daqui. Você tem que saber e ser orientado qual é esse carro aqui que você vai tirar com a mobilização, tá? Bom, ponto 1. Ponto 2. Nós só lidamos com esse carro que tá aqui, ó, na frente. E o freio de mão puxado do seu carro? Quem que vai tirar? Ok, você liberou, o trânsito liberou. E você estava lá com o freio de mão puxado e você tenta acelerar e ele não vai. Por quê? Porque tem alguma coisa te puxando para trás. E isso são as sincinesias. O que te puxa para trás, o que puxa o movimento para trás são as sincinesias que a gente precisa também lidar. E essa é a parte mais complicada. Essa é a parte que vocês não conseguem fazer sozinho. Não tem como vocês fazerem isso sozinho. Porque envolve um olhar do terapeuta de saber, é esse músculo que está puxando na hora que você vai fazer o movimento. É desta forma que eu vou trabalhar para que esse músculo aprenda a parar de puxar o freio de mão. A massagem, vocês podem até tentar, sente o rosto mais leve, apesar de às vezes mexer no bairro vizinho, às vezes calha de você acertar e tirar o carro que está aqui na sua frente, mas diminuir a sincinesia, que é essa restrição para o movimento, não tem como vocês fazerem sozinhos. Porque precisa de alguém que olhe de fora, saiba o que está olhando e te direcione no passo a passo para diminuir essa sincinesia aqui que está segurando o seu sorriso para baixo, ou essa sincinesia de bucinador que está prendendo essa boca na hora do sorriso, a gente vai liberar dessa forma, massagear dessa forma, ou seja, tirar os carros da frente e treinar esses outros movimentos para facilitar o processo de você aprender a relaxar. Se fosse fácil conseguir isso sozinho, era só eu falar um exercício aqui ou dar uma orientação para vocês, pronto. Opa, aprendi a relaxar. Agora eu não preciso mais, esse músculo não vai mais puxar. Então, o que fazer na fase crônica da paralisia? Primeiro, ter certeza, entender que o seu rosto não precisa de força, não precisa esperar o nervo se regenerar. Ele já consegue contrair, o nervo já se regenerou. Então você não precisa incentivar e empurrar o seu rosto, porque o primeiro problema já foi. Esse problema você pode ficar tranquilo que você não tem mais esse problema de falta de força e de falta de um nervo regenerado. Esquece, não tem mais. A segunda coisa que você vai fazer é fazer um tratamento direcionado e especializado para que a sua massagem não seja tirar o carro no bairro vizinho e não ter efeito nenhum sobre o que você realmente quer. E terceiro, dentro desse tratamento, aprender como sentir que esse músculo está mais contraído, como aprender ele a relaxar, para que quando você vá fazer o movimento que você quer, o seu rosto esteja mais suave, com menos tração. E uma diferença, peraí de novo. Ô Ginger, você pode ficar no chão, por favor, filha? Obrigada. Agradeço de coração. Ela tá aqui assim, ó. Brinca comigo, mãe, brinca comigo. Né, filha? E outra coisa é você entender que
existe uma lógica para a reconstrução do seu rosto. Não é simplesmente fazer qualquer movimento e muito menos, olha, eu posso colocar, não vou colocar as duas mãozinhas, mas uma mãozinha no fogo, eu coloco dizendo que você trabalhar o movimento que você quer conquistar não vai te levar a ganhar esse movimento. Como que é, Grazi? Não entendi. Digamos que você quer melhorar o sorriso. Não é trabalhando e treinando o sorriso que você vai melhorá-lo. Você precisa de outros movimentos. Lembra que eu falei que eu vou gravar, essa semana eu acho que ainda gravo, o vídeo dos movimentos básicos? É isso. Existem movimentos que vão fundamentar a construção do seu rosto. Não é ir direto no movimento que vai fazer você ganhar esse movimento. Você precisa de outros para que o movimento aconteça naturalmente. Foi super, super, super interessante uma paciente que eu reavaliei hoje. Ela está comigo... Oi, Miki. Ela está comigo desde julho do ano passado, tá? E aí a gente vinha trabalhando, e eu vi evolução, mas muitos altos e baixos, não vinha uma consistência na evolução dela. E minha cabeça assim, né? Minha santa, ela não tem tanta cinesia, mas por que eu não consigo reter o que eu ganho? Por que fica nessa oscilação? E aí, em março, eu falei, para tudo. Olhei para ela, imaginei que ela estivesse chegando naquele momento para mim. Foi quase um... Oi, prazer, muito bem-vinda, depois de quantos meses? Julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, 7 meses, tá? Porque tem alguns pacientes que acontecem isso, eles evoluem muito no começo e depois fica naquele, ó, sobe um pouquinho, desce um pouquinho, sobe um pouquinho, então eles estavam aqui, melhora muito e depois fica aqui, ó, e não vai, não evolui, você fala, minha nossa, o que tá acontecendo? E eu peguei e falei, vou começar tudo de novo. Olhei pra ela e comecei tudo de novo, da metodologia, olhar tudo de novo com fresh eyes, como que fala? Com olhos novos, né? Que é o que a gente fala muito na meditação, que na meditação você olha tudo novo, tudo de novo, como se fosse uma criança. E eu usei esse olhar para ela. E aí hoje foi o dia de eu fazer a reavaliação. Então, a avaliação desse novo bloco foi, se eu não me engano, 13 de março. E hoje, dia 17 de maio, eu fiz a reavaliação. O que eu tinha ganho, o que eu ganhei entre março e agora maio, foi pelo menos uns 60% mais do que eu tinha ganho lá atrás. Porque é isso, é você reestruturar para ir no passo a passo e no caminho certo. Isso é até uma dica que eu dou para vocês como terapeutas, quem está aqui como terapeuta. Se um paciente está difícil para você, se desconecta desse paciente, olha para ele como se fosse a primeira vez. Esquece tudo que você já fez, não tem importância que você já fez aquilo. Porque às vezes teve uma evolução que está interferindo naquilo que você ganhou lá atrás e você precisa retomar aquilo. Então, olhe de novo e até para vocês que são pacientes também, viu? Desconectem-se daquela ideia que vocês tinham lá atrás do que era que estava acontecendo com o seu rosto. Hoje o seu rosto é diferente. Se você permanece com a ideia de que para mim o meu rosto não tem força, porque lá atrás ele realmente não tinha, o seu comportamento sobre o seu rosto vai ser daquela forma, querendo incentivar, querendo empurrar. E isso vai levar a mais compensações e problemas na hora do seu tratamento. Tudo bem? Hoje eu me empolguei, hein? Vocês estão aí? Muito bem-vindos a quem acabou de chegar. Estou pedindo para que vocês compartilhem essa live, porque eu já falei bastante sobre o que fazer na fase crônica. Então, mudar, primeiro entender que você não precisa, se você tem contraturas, parar de querer incentivar o seu rosto e forçar e compensar.
Segundo, não é massagear por massagear, ele tem que ser direcionado. Terceiro, ir num tratamento específico, porque não dá para fazer esse tratamento de melhora da cinesinia sozinho, tá? E realmente olhar novamente para o seu rosto, tanto o terapeuta quanto você, olhar nesse momento. Uma das perguntas que eu faço para os meus pacientes quando eles vêm para avaliação é: o que está te incomodando no seu rosto, tá? E aí, muitas das respostas são aquela visão do que incomodava lá atrás. Aí, quando eu mudo e falo, não. Nesse momento, entre ontem e hoje, o que incomodou mais? A resposta é diferente. Porque às vezes a gente fica com aquele pensamento lá de trás, tá? Então, é isso. É olhar pro agora, olhar com novos olhos. Vou voltar lá atrás, mandem perguntas que eu vou voltar lá atrás para responder as perguntas do pessoal aqui, tá bom? Então vamos lá. Se eu demorar um pouquinho... Ah, pronto, já achei. Rafa perguntou, Grazi, você tem curso online? Sim, tenho curso online e para quem gosta de curso presencial com pacientes, tem curso em Volta Redonda no fim de semana de junho, tá? A Sandra tá aqui, depois eu passo o contato dela se vocês quiserem, mas tem o curso online também, tá bom? A diferença é que no presencial tem a presença de pacientes, tá? Mili, muito bem. Mili tá contando. Hoje acordei com paralisia facial, não é meme. Minha santa, dormi normal ontem, hoje acordei com metade do rosto sem conseguir mexer. Eu vi que você respondeu mais coisas, mas eu vou te falar. Mili, o que você vai fazer? Acordou sem mexer. Primeira coisa, vai pro pronto-socorro, tá? Vai pro pronto-socorro. Se você não foi, vai. Se você não foi hoje, vai agora, depois que vai pro pronto-socorro. E aí eles vão te avaliar. E a avaliação é clínica, inicialmente, para saber se você teve uma paralisia de Bell, uma síndrome de Hansen-Hunt, o que aconteceu. Normalmente, quando a questão é aguda, tipo, acordei com, é uma infecção viral, normalmente, tá? Então, eles vão fazer a sua avaliação clínica e vão passar o medicamento que deve conter, se for uma infecção, uma paralisia de Bell, uma síndrome de Hansen-Hunt, que deve conter corticoide e antiviral. E aí, o que você vai fazer, Mili? Procurar tratamento, tá? Caso você tenha interesse de fazer uma avaliação comigo, me manda um direct que eu já te mando o contato da Camila, ou também entra no link que lá tem para marcar a avaliação, mas começar a fisioterapia o quanto antes. E outra coisa, é normal o rosto piorar entre o dia da paralisia e até 10 dias. Não assuste, não pare de tomar o medicamento, é normal. Mas se você já foi no médico e já está tomando remédio, Mili, por favor, me manda um direct contando o que você está tomando para eu te orientar se você deve procurar de novo um médico para ajustar o medicamento ou se tá ok, tá bom? Muito bem. A Dani... doutor, não me chama de doutora, chama de Grazi, por favor. Dani, vamos lá. Você tem paralisia há 3 anos, meu olho não lacrimeja, meu sorriso não voltou. Preciso de uma avaliação sua. Dani, é a mesma coisa. Então, ou você me manda um direct, ou você já entra no link da bio e manda mensagem pra Camila, que amanhã ela responde pra você, tá bom? Hoje eu acho que ela já encerrou o expediente, mas amanhã ela responde. E Mili, você me manda para ver a questão do seu medicamento, se você vai ter que voltar no médico, tá? Vamos lá. Jonatas, comecei na sexta-feira com dor atrás do ouvido direito, depois o paladar mudou e no domingo já percebi que poderia ser a paralisia e fui no pronto atendimento e ele fez o diagnóstico de paralisia. Jonatas, você também, por favor, me manda a mensagem do seu medicamento. Por que eu insisto na questão do medicamento? Porque o medicamento, nos casos de infecção viral, como provavelmente é o do Jonathan e da Mili, o maior fator para um melhor prognóstico é a dose de medicamento correta. E, infelizmente, gente, mas é muito frequente a dose que está sendo orientada ser menor do que deveria, tá? Então, o que eu faço quando a dose é menor? Eu oriento e falo, olha... Volta no pronto-socorro para ajustar essa dose,
tá? Ou outro pronto-socorro, ou no outro médico, o mais rápido possível, porque o tempo nesse momento é fundamental. Então, por exemplo, pacientes que tomam o medicamento depois de 72 horas, a dose correta de medicamento depois de 72 horas, já tem um prognóstico que é um pouquinho menor. Então, quanto antes você tomar a dose certa, melhor. Vamos lá, o que mais? Eu falei da segunda fase. Vão mandando perguntas. Mili, eu passei por algo similar, Jonathan, só que eu senti o paladar mudar antes e a língua dormente, depois dor atrás do ouvido, e eu já acordei com paralisia. E outra coisa, caso você vá no pronto-socorro e tenha sido diagnosticado com paralisia de Bell, porque você não tem bolhas, não tem espinha, não tem inchaço na orelha, nada disso, pode ser que elas apareçam mesmo depois de uma semana. Se você perceber, você foi no pronto-socorro hoje, não tem bolhas, não tem espinha, não tem coceira na orelha, a orelha não tá inchada, beleza. Amanhã ou daqui 7 dias, inchou, deu espinha ou parece uma bolinha, volta pro pronto-socorro que tem que mudar a medicação para uma medicação maior por causa do aciclovir, tá? Ou do valaciclovir, flavaciclovir. A Dani tem sequela de AVC há 3 anos. Beleza, então vamos lá. Vamos trabalhar isso aí. A carinha tá mó feliz. Eu achei que ficou tão bonitinha. Teixeirinha, tem quase 2 anos de paralisia, porém o lado da paralisia fica repuxando. É aquilo que eu falei sobre isso daqui, ó, Teixeirinha. Que aqui ele tava mais... A minha carinha de novo. Aqui ele tava mais flácido, mais mole, e depois ele vai mudando e vai ficando mais rígido. Esse é o ciclo normal da paralisia. Uma paralisia que tem recuperação, que tem regeneração nervosa. Ela no começo é flácida, depois vai melhorando. E se não foi uma recuperação de 100% no período aí de 3, 4 meses, dependendo, pode ser estender um pouquinho mais, ela vai repuxar e vai ficar mais pesada do lado que teve a paralisia, tá? Fabiane perguntou se seria já na orientação dos cuidados. Olha, Fabi, eu não sei o que você perguntou especificamente, eu vou responder, depois você me retoma que eu chego na sua pergunta, tá? Então, assim, tudo que a gente faz no começo da paralisia já é pensando nisso daqui, ó. Eu já começo no primeiro dia, então o que eu tô falando aqui pra Mili, pro Jonathans, já é pensando que existe a possibilidade de ter uma sequela. Eu não sei se vai ter, não sei, mas eu tenho que tratar com o maior cuidado, com o maior zelo, com o melhor direcionamento para que não aconteça essas sequelas. Não adianta eu fazer qualquer coisa, e depois eu vejo se tiver sequela, eu diminuo. Olha só, se eu fizer qualquer coisa que as sequelas forem aqui para cima, posso até conseguir diminuir. Mas quanto eu vou diminuir, não vai chegar perto do que se ela já começasse mais baixa, entendeu? Jefferson, você ficou de dar dica de relaxamento de depressor em um dos seus stories. Vi que você fez com um paciente, não vi. Jefferson, eu não sei o que está acontecendo com você, eu não consigo te dizer qual o relaxamento de depressor. Vamos pensar no o que é um relaxamento. Relaxamento é você relaxar a contração muscular, certo? Você relaxar a contração muscular de um movimento passivo pode ser uma digitopressão, como é a digitopressão de zigomático do depressor. Só que aí primeiro você precisa saber qual músculo é. Depressor de ângulo, depressor de lábio, pego platismo, abucinador, então são músculos diferentes. É aquilo que eu falei, você não vai massagear, mobilizar, relaxar um carro lá no outro bairro, tá? Só que fazer somente o relaxamento não vai diminuir a sua cincinesia. Ela pode liberar um pouco, mas... Então, lembra que eu falei no começo? Como que eu sei se é uma contratura ou uma cincinesia? Uma contratura, quando eu olho no repouso, eu tô vendo ele puxar. Mesmo no repouso, ele tá puxando. Uma cincinesia, na hora de eu sorrir, ele vai puxar. Certo? Eu posso até diminuir a contratura. Só que na hora de eu sorrir, ele vai aparecer de novo, porque não é uma contratura, é uma cincinesia. Então, o relaxamento não vai diminuir a cincinesia, tá bom?
Que bom que você tá melhor, Elaine. Vamos ver o que mais. Mili, o que você pode fazer para o seu rosto, primeiro me manda mensagem, segundo, você pode fazer a bolsa de água morna, tá? Nos dois lados do seu rosto. Essa aqui é a que eu mais gosto, 10 minutos de cada lado. Se não foi uma lesão por um tumor de parótida, hoje, por exemplo, eu não sei se a Ivani tá aqui, ela falou que ia me acompanhar aqui, eu fiz uma avaliação, só que era um tumor de parótida, para ela não é indicado bolsa de água morna. Mas se não é esse o caso, você pode fazer 10 minutos de cada lado e 5 minutos na testa. Porém, se você tem rosácea ou você tem muita espinha e infecção no rosto, não pode fazer, porque vai piorar, tá bom? Vai piorar o quadro do rosto. Vamos ver o que mais. Ih, quanta gente boa. Que bom que vocês estão entendendo. Sou céu e mar. Ai, adorei. Sou céu e mar. Como direcionar? Então, para direcionar, eu preciso saber o que está acontecendo, o que está atrapalhando. Direcionar não é incentivar para aquela região, é tirar o que está atrapalhando para o movimento acontecer naturalmente. Então, vamos lá. Posso apagar esse? Não sei. Deixa eu pegar outro. Então, vamos lá. Vou fazer um desenho aqui, aqueles meus desenhos bem bonitos que vocês já conhecem, que eu fiz um curso no... Devo ter feito com o Salvador Dali, né? Pra ser tão belezura. Calma que eu preciso pensar. Deixa eu desenhar o nariz, senão fica esquisito, né? Fica tão esquisito quando não tem nariz. Ó. Então, vamos lá. Quando eu quero sorriso, pensando naquele exemplo lá que eu dei, tá bom? Que é aqui. Quando eu quero sorriso, esse lado aqui ele tá puxando, esse olho tá horrível, tá? Desconsiderem o olho. Esse lado aqui é o lado normal, que o sorriso, ele puxa normal, tá? Esse daqui, ó, ele tá pra baixo. Só que não é porque esse daqui tá fraco, é porque este e este estão puxando e não deixa ele ir pra cima. Então, nesse caso, por exemplo, o direcionar não é incentivar, porque se eu incentivar pra cá, esses também vão contrair mais. O direcionar é, ó, tirar, te ensinar a não contrair isso para que esse daqui, ó, vá mais pra cima. Entendeu? Isso é direcionar. Então, Teixeirinha, eu já falei bastante do que fazer quando você fica repuxando. Repuxando é uma sincinesia. Precisa tratar a sincinesia. E a gente consegue melhorar muito a sincinesia. Muito. A Lu perguntando, quando eu faço o bico, meu olho se fecha. O que seria isso? Isso é uma sincinesia. De ao contrair o orbicular do lábio, o orbicular do olho também fecha junto. Ele não sabe se manter relaxado quando você está fazendo o movimento do orbicular do lábio. Fabi, não tem uma lesão mais permanente ao sorriso. É que no sorriso, para fazer um sorriso, a gente envolve muitos músculos. Deixa eu achar aqui qual o livro que eu vou pegar hoje. Espera aí. Deixa eu achar o do sorriso. Cadê você? Que nunca mais aparece. Eu cantei, a Nina gritou. Nina, deixa eu cantar. Ó, então vamos lá. Tô sorrindo aqui, certo? Não tem um músculo, euzigomático é um dos principais, só que não tem um músculo só que é responsável. Tem vários, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 músculos que estão ligados no cantinho da boca e no lábio. Então, qualquer alteração em qualquer um desses 10 músculos, seja em intensidade de contração, ou velocidade, ou no momento da contração, ele vai atrapalhar. Então, o sorriso, ele envolve muitos músculos. Por isso que ele tem mais consequência. Pedro Henrique, quando você está fazendo um tratamento por muito tempo no lado da lesão, pode trocar o lado como estratégia? Pedro Henrique, não entendi.
Quando você está fazendo o tratamento por muito lado no lado da lesão, pode trocar o lado como estratégia? Olha, não tem uma estratégia de trocar o lado. Você precisa analisar. Será que algo que está acontecendo do lado que não tem a lesão não está interferindo? Então, você tem que o tempo todo avaliar os dois lados. Às vezes, por exemplo, no fechar do olho, a questão não está só do lado da lesão, ela pode estar em couro cabeludo do outro lado. O pulo do gato é profissional que você está recebendo tratamento, ou se você é profissional, você está olhando como um todo e vendo tudo que está acontecendo que interfere negativamente naquele movimento? Ivone perguntando, tem consulta online? Tem, Ivone. Aqui todo mundo só faz consulta online. Eu e as meninas fantásticas, a gente só trabalha com consulta online. Por quê? Porque o resultado é melhor. É assim, não é pouco melhor. É pelo menos 70%, 80% melhor do que o resultado presencial. Ah, claro, primeiro que a gente consegue ajudar você onde você estiver. Então isso já é uma coisa que faz parte dos nossos princípios. A gente quer ajudar qualquer pessoa. Segundo, que não depende só da nossa mão. Gente, desculpa a Nina latindo, tá? Ela vai participar. Não depende só da nossa mão. Porque quando você vai num profissional presencial, que ele faz, é normal a gente ficar um pouco mais passivo. A responsabilidade é de quem está fazendo o tratamento, quem está massageando, quem está alongando. No online, o que a gente percebeu? Vocês precisam entender muito bem o que está acontecendo no seu rosto. Sabe o que eu falei agora de que você entender que não é uma questão de falta de força, que seu rosto está mais tenso e não que ele está mais fraco? Se você não perceber isso, não vai adiantar nada a minha mão. Porque eu vou vou soltar, você vai sair pela porta e você vai voltar com... Mas tá fraco, então eu preciso contrair mais. Mas eu não consigo movimento, então eu preciso contrair mais. Então você entender, você saber qual é esse carro que você tem que tirar da frente. E não tirar o carro do bairro vizinho. E outra, a gente está o tempo todo olhando para você de frente para analisar o seu rosto como um todo. E a gente tem muitos recursos de tecnologia que nos ajudam a fazer essa análise de forma muito mais precisa. Então, resultado de 70% a 80% melhor do que no presencial. Curso em São Paulo, sim, Fernanda, tem previsão de curso em São Paulo, previsão em setembro, no fim de semana do dia 10, se eu não me engano. Ah lá, a Mili falando que foi avaliada com paralisia de Bell. A Bia Novaes, tenho paralisia facial desde o meu nascimento, já fiz fisio e acupuntura. No olho nunca vi melhora, não pisca e não fecha. Preciso te avaliar, Bia, para ver se o seu... Calma que o som volta. Preciso te avaliar para ver se o seu olho tem condições, mas tem outras estratégias que podem te ajudar a ter um fechamento melhor do olho, tá? Ótimo, a Mili falando que já tá com corticoide antiviral. Tem a Tatirinha falando que me mandou mensagem, eu não consegui responder todas as mensagens de ontem ainda, de ontem para hoje, então eu vou responder ou hoje ou amanhã, tá bom? Gleison perguntou, qual o risco de usar colírio com conservante? Você altera o filme lacrimal, então a composição da lágrima se torna diferente e isso passa a ser irritativo para a córnea e o risco é de uma lesão de córnea, tá? O Thiago, paciente com paralisia de Bell do sexo masculino, está comigo há alguns meses, melhorou a hemiface do lado esquerdo consideravelmente, mas o lábio inferior voltou. Não voltou, hoje segue com cincinesia. Certo, Thiago. Helena Silva, faz 10 meses que tive paralisia de Bell, me recuperei em um mês. Tenho espasmo facial e meu rosto fica doendo, meu sorriso não está simétrico. Então, na verdade, você não se recuperou completamente, tá? Esse é um problema, Helena. Tem duas questões que podem ter acontecido com você. Ou
você ter sido liberada muito antes e o seu profissional não acompanhou porque a cincinesia começa a aparecer depois de 4 a 5 meses, ou aquela necessidade de achar que falta um pouquinho, ter incentivado demais o seu rosto e aí ele levou a ficar com um pouco de contratura e cincinesia. Mas, se você teve uma boa recuperação no primeiro mês, significa que se você fizer o tratamento, você também vai ter uma boa recuperação agora. Não consigo te dizer se você vai recuperar 100%, mas provavelmente as suas cincinesias vão ser menos intensas, tá bom? Então o que você tem que fazer é tratamento. Tati, nossa, Gra, vou mandar mensagem. Meu caso é um belo desafio pra você hoje, me tirou uma grande dúvida. Que bom, Tati. Pedro Henrique, deixa eu ver, Pedro. Ih, Pedro. Acho que entrou mensagem no meio e... o Thiago falando que tá com cincinesia olho e boca. Hoje o olho está fechando novamente e o lado está piorando. Então, quantos meses de tratamento? Alguns meses, Thiago, ele deve estar entrando na fase de sequela. Quando você entra na fase de sequela, o rosto vai piorar. Então, espere uma piora, só que você tem que saber como você vai lidar para que essa piora seja menor e mesmo nesse momento de piora, você direcione para menor cincinesia, tá? Ele tá entrando na fase de sequela. Olá, Givanildo, como você está? Minha parceira melhorou 98%, só falta um pouco do canto da boca. Givanildo, dica para você, não foque no 100%. Porque se você focar no 100%, você vai passar do ponto. Você vai querer incentivar e vai criar esse hábito de que tá faltando um pouco. Não foca no 100%. Para por aí, porque o seu rosto vai se recuperando melhor, de forma mais suave, sem você fazer esse de focar no 100%, tá? Ai, Jefferson, não lembro o que era. A Anete perguntou, o que melhora a cincinesia? É isso tudo que eu falei hoje na live. Se você não pegou o começo, Anete, depois você volta que eu vou deixar gravado. Grazi, uma paciente que apresenta uma dilatação da artéria tireoidiana interfere na recuperação do nervo facial? Não sei. Não sei a anatomia da artéria tireoidiana, não sei se essa dilatação vai encostar no nervo, não sei, tá? Preciso avaliar a parte anatômica. Bem surrealista os meus desenhos. A Larissa perguntou, por que o olho às vezes insiste em não piscar? Antes de piscar, o olho precisa fechar muito suavemente, sem interferência negativa nenhuma. Então, piscar, ele é um evento que é diferente do fechar o olho, mas que depende de um fechar o olho mais livre possível. Quanto mais você tenta piscar e pensa em piscar, menos ele vai piscar. O livro que eu mostrei é o livro do Dr. Ricardo Boggio, que chama Anatomia Facial Aplicada. Esse daqui. Senhorita Matos, o meu só não voltou o sorriso ainda. Lu Morelli, Grau, meu olho do lado da paralisia ficou melhor do que o outro. Pode voltar ao normal? Menor que o outro? Pode melhorar, tá? Pode melhorar. Pode sim, isso é uma contratura do orbicular do olho. Oi, Dani. Agora que eu vi que você tinha entrado. Como faço para marcar uma consulta? Ou manda um direct para mim, ou entra no link que tem lá para marcar uma consulta que a Camila vai responder vocês amanhã. Só na paralisia facial ou independente é sempre bom usar colírio sem conservante? Depende do oftalmologista, né? Mas um colírio que você vai usar por longos tempos tem que ser sem conservante. Em quanto tempo corre-se o risco de aparecer a cincinesia? A cincinesia ela só aparece depois de 4 meses. Em pacientes que fizeram muita mímica, que o rosto está estimulado demais, ela começa a aparecer com 3 meses, mas ela só vai aparecer depois de 4. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes o que a gente faz logo no começo, a gente não vê que vai dar cincinesia. E o resultado disso só aparece lá na frente. Ai, gente, não tem aquela música do El Chan? Sorte de vocês que eu não vou lembrar a música.
Depois de 9 meses você vê o resultado, então é assim. Depois de 4 meses você vê o resultado. Depois de 4 meses você vê o resultado. Deixa eu ver o que mais. Ione perguntou, às vezes quando falo percebo que os lábios não fecham o suficiente, fico com eles soprando, tem como melhorar? Sim, tem. Isso é uma sincinesia de músculos dilatadores que quando você faz o eles puxam e abrem a sua boca, tá? Ah lá, a Tati falando que em mim apareceu com 5 meses. Ai, oi, Érica, tudo bem? Desculpa, gente. Oi, tudo bom? Eu não vi que a Eli tá por aqui. Alexandre, Grazi, fiz 1 milhão de exames, tomografia, ressonância, nada acusou um desequilíbrio, mas quando fecho os olhos eu vou pro lado não afetado da paralisia sem perceber. Sabe o que e onde procurar? Você tem que procurar um profissional especialista em reabilitação vestibular. Por quê? Provavelmente você teve uma síndrome de Hansen-Hunt que dá um acometimento. Nina, por favor. Que dá um acometimento no nervo facial e no vestíbulo coclear. Por isso que você tem esse desequilíbrio. Porque o seu nervo vestíbulo coclear também foi acometido. Então você tem que procurar um fisioterapeuta especializado em reabilitação vestibular, tá bom? Amiga que facilita. Oi, Grazi. Gratidão por esclarecimento de sempre. Moro em Manaus e não temos neurocirurgiões. Tive ruptura Tive ruptura toda e preciso reconstruir. Você já tratou com alguém que tenha operado? Como foi? Sim. Cirurgia de reconstrução? Sim. Tenho vários pacientes, tá? E assim, se teve ruptura, não tem jeito. Tem que ir para cirurgia. E dos medos é assim, será que eu não vou piorar? Não tenho que piorar. Já rompeu tudo, não tenho que piorar. Tá? Com relação ao movimento do seu rosto, eu não tenho que piorar. Então tem que ir para uma cirurgia. Tem alguns profissionais, o Dr. Tomás Marcolini, a doutora Raquel Batista, o Dr. Gustavo... Ai, cadê? Ah, meu celular tá aqui, não consigo ver. Dr. Gustavo, eu esqueci o sobrenome dele, que são profissionais que eu conheço, que eu atendo com o trabalho de reconstrução. Você vai permanecer flácida por uns 7, 8 meses e só depois disso que vai começar a ter movimento, tá? O tônus vai subir. Mas esse é o processo. O importante é, no processo de reabilitação, apesar do que os médicos vão falar, depende de como for a sua reconstrução, tá? Não sei se vai ser um crossface, uma hipoglossofacial, um trigêmeo facial, não sei o que vai ser. Mas o tratamento tem que seguir os princípios da fisioterapia. Não adianta você fazer eletro, por exemplo. Você vai ter muita sincinesia depois disso. Então, sempre seguir os princípios da reabilitação. A Stephanie, quando eu pisco, percebo que a boca levanta um pouco e a sobrancelha mexe. Tem como melhorar? Tem sim. Tem como melhorar. Não sei se a gente consegue melhorar 100%, mas melhorar sim, tá? Oi, Eli! Alexandre, a recuperação vestibular vai ajudar na sincinesia? Não. Você perguntou pra mim do desequilíbrio, tá? Do desequilíbrio, sim. Da sincinesia, não. Vamos lá. Mais perguntas aqui. Grazi, desde quando eu tive a paralisia há 5 anos, com o tempo vejo evolução nos movimentos lentamente, mesmo sem nenhum tratamento específico. Não está 100%, mas alguns movimentos que antes não conseguia, hoje em dia consigo um pouco mais. Como isso acontece? Uma das coisas que pode ser, Luli, é o fato de o rosto, o rosto ele precisa se recuperar normalmente. O movimento precisa ser o mais natural. Se você não faz nada, também significa que você não faz nada que atrapalhe o seu movimento. E o movimento automático, sem pensar, pode te ajudar nisso, tá bom? Vamos ver se eu consigo ver a resposta. O Igor. Faz 10 anos que tive a paralisia, fiz eletro na época, não levanta a sobrancelha e o sorriso não é aberto. Sinto repuxar o lado. Será que você quer saber se é possível melhorar, Igor? Sim, tá? O não levantar a sobrancelha, ele envolve algumas questões. Ele pode ser por uma falta de capacidade realmente dessa musculatura frontal ou uma sincinesia tão importante de corrugador e de orbicular do olho que puxa a sobrancelha para baixo.
Então precisa avaliar para ver se vai ser possível melhorar ou não, tá? Cirita Matos. Faz um ano que tive, meu sorriso ainda não voltou. Gostaria de marcar. Vamos lá. Tô esperando a sua mensagem. Vamos ver se tem mais perguntinhas aqui. Não, a Nina tá que tá, gente. Pensa numa cachorra que lote. A sorte é que quando eu tô atendendo, eu uso um outro fone, que é esse aqui. Só que no celular não fica tão bom. E ele obstrui o som. Tipo, obstrui. Ele impede que o som passe. Então, para os pacientes não tá tanto. Mas hoje ela tá demais. Qualquer barulhinho ela late. A Lu. O olho do lado... esse já respondi. Aurilene. Grazi, estou com cincinesia. Quando mastigo o olho fecha, paralisia facial há 7 meses. Tem como melhorar? Porcentagem de melhora. Não tenho como te dizer isso, Aurilene, porque eu não vi o seu rosto. Tá? E às vezes o que tem acontecido? Tem pacientes que a gente olha com uma cincinesia muito intensa que consegue uma evolução muito boa. O que interfere nisso? É aqui eu tô pensando junto com vocês, tá? Interfere. Qual tipo de lesão foi anterior? Se foi uma paralisia de Bell, foi uma síndrome de Hansen ou foi pós-cirúrgico, isso interfere no quanto vai conseguir recuperar a cincinesia. Interfere qual foi o tratamento anterior. Então, se foi feito muito eletro, a cincinesia melhora, mas menos do que se for, por exemplo, só por uma questão de mímica facial intensa. Que mais que interfere? Interfere na parte de o paciente mudar o mindset, mudar o jeito de pensar para parar de incentivar e entender e perceber que é uma questão que ele precisa aprender a relaxar. Isso interfere muito. E, claro, a adesão ao tratamento. Vai fazer as orientações, vai comparecer à terapia, isso interfere muito, tá? Anete, então você perguntou de novo como melhorar a cincinesia. Tem que fazer o tratamento. Olha a live desde o começo que eu digo como que é o tratamento da cincinesia. A Lu está perguntando de novo, o olho da paralisia ficou menor do que o normal. Pode voltar ao normal? Não sei. Depende de como ele tá, não sei. Muito bem. Olha, eu acho que acabou. Muito bem, gostei. Deixa eu ver se eu consigo pegar a Nina aqui. Vem, Ninoca. Vem, Nina, vem. Vem aqui. Vem, Nina. Ela foge. Ela vem aqui me chamar e foge. Ó, vou pegar a Lela, então. Ó, hoje tem 3. Fala oi, Lela. Fala. Nossa, que cara. Cara de poucos amigos. Vocês iam conversar com alguém com essa cara de poucos amigos aqui? Não? Então desce. Vem, Nina, você vem? Não vem. Deixa ela lá. Minha irmã. A minha paralisia tem 9 meses, ainda falta o bico voltar. Será que ainda tenho chance? Quero marcar uma consulta. Ótimo, Natália. Vamos marcar, mas essa é a questão, essa é uma das questões que eu tava falando. Não é que o seu bico falta voltar. Quando você pensa em falta voltar, a gente imagina que falta força para ele vir para o centro. E eu te garanto que a questão não é falta de força, são os outros músculos que estão puxando para trás, tá? E aí o trabalho é te ensinar a soltar essa musculatura, a relaxar. Obrigada! Você viu? A Lela é linda. Obrigada, gente. Obrigada, Larissa. Obrigada, Fabi. Vem, Nina. Vem. Vem aqui. Vem no meu colo. Vem aqui. Ela só fala. Ela só fala. Não consigo pegar. Ela veio aqui brincar comigo, mas não consigo pegar. Não consigo. Outro dia eu mostro a Nina. Vocês viram a Nina hoje em cima da mesa, gente. Vai lá ver nos stories. Nina em cima da mesa, tomando som em cima da mesa. Gente, ó. Vem, Nina. Ih, tá lá no sofá agora. Ó, beijo, boa noite para vocês, tá? Durmam bem e a gente se vê. Tô devendo coisa pra vocês. Ah, já sei. Eu vou colocar aqui um vídeo que saiu no YouTube hoje, pra vocês darem uma olhada também. E a gente vai se falando, tá bom? Beijo. Olha lá a Lana falando, a equipe da Grazi é top.
com poucas semanas em tratamento, já me sinto mais relaxada. E eu não falei pra você, Lana, que você perguntou pra mim quanto tempo pra melhorar. Logo, na primeira semana, você já sente diferença. Beijo enorme e até semana que vem.